Isso é muito, isso é muito importante para nós, que nós temos esse tempo de comunhão e a gente compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração com vocês, e se vocês também quiserem compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado com vocês, vocês podem também, tá bom? É, é isso. Eu vou pedir para a tia Eliana tá orando por nós, pode ser, tia? Paz, Mateus, pode. Ah, coisa, muito obrigado, tia. Senhora, pode iniciar aí, tacando fogo em nós aí, por favor. Tá bom. Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por mais esse dia, Senhor Jesus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai, pelo fôlego de vida, pela nossa vida, Senhor, que está em Ti, firmada em Ti, Pai. Muito obrigada. Te agradeço por cada um que está aqui, por aqueles que vão entrar, Senhor Jesus, também. Te apresento a vida do Mateus, Senhor Jesus, que vai estar nos dando, Senhor, este estudo, Senhor, para nos aprofundarmos mais em Ti. Toma ele, a sua casa, a sua família nas tuas mãos, Senhor Jesus. Que seja um dia de bênçãos, de vitórias, Senhor Jesus, onde o teu nome venha a ser glorificado, seja exaltado, Senhor Jesus, porque aprender mais de ti é um privilégio para as nossas vidas, Senhor. Porque nós te amamos, te adoramos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome, Pai. Fica conosco, amado Espírito Santo de Deus, nos instrui, nos dá sabedoria, abre o nosso entendimento para entendermos e guardarmos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, glória a Deus. Obrigado, tia, Deus abençoe a senhora, viu? Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre esse tema que eu acho assim, fantástico, com a ótica da Bíblia, né? Suportai-vos. Quando a gente fala em suportai-vos, logo vem a nossa, a gente associa a ter que aturar alguém, né? Ah, eu tenho que aturar fulano, como ter que suportar o ciclano, como se fosse num sentido pejorativo da situação. Ah, uma frase que a galera costuma usar bastante, né? Eu tenho que suportar essa pessoa, não é possível, cara, isso não faz parte. Só que, cara, isso é quando se trata de uma ótica egoísta, a gente tem um problema, porque quando a gente olha a luz da palavra, tudo muda, cara, né? Quando a gente olha na perspectiva da Bíblia, tudo que a gente tem como conceito primário, que é o que eu penso, o que eu acho, o que eu idealizo, ele perde seu valor. Na última aula que eu estava aqui com vocês, eu falei que os meus argumentos, eles acabam quando eles não têm base bíblica para serem sustentados. Então, assim, eu não posso levar uma vida de suportar o meu irmão como se fosse algo, como se fosse um fardo para mim, quando na realidade a luz da palavra ela me ensina que o suportar não é um fardo, mas sim é o fruto do amor que o Senhor Jesus Cristo tem estabelecido em nós. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a conotação de suportar um ao outro, ela muda completamente. E nós vamos falar hoje sobre Efésios capítulo 4, que era algo que deveria estar guardado no nosso coração, ou no coração de quem ama e quer conhecer mais de Jesus. Porque está bem claro a respeito do propósito da unidade da igreja e de Jesus. Então nós vamos ler aí, Efésios capítulo 4, você já está com a sua caneta, você está com o seu papel, inclusive a gente tem, se vocês quiserem, a gente está vendendo também as cadernetinhas, tem copo, tem um monte de coisa, depois eu passo para vocês isso daí. Mas em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz assim, eu rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Cara, Paulo ele já começa aqui assim, lá em cima, né? O primeiro versículo já é algo avassalador. Quando ele diz, né? Eu rogo-vos, ou seja, quando eu
peço com insistência, Paulo ele insiste e suplica para que a igreja ela ande com dignidade dentro da vocação que fomos chamados. Então ele já inicia o versículo assim, olha, eu oro insistentemente, eu clamo insistentemente a vocês, que vocês andem com dignidade dentro daquilo que vocês foram chamados para fazerem. Paulo está quase que num desespero falando para a igreja de Éfeso, né? Olha, ande com excelência, ande com brio, ande com grandeza, dentro do propósito estabelecido pelo Senhor para vocês. E o que a gente tem que ter em mente é exatamente isso. Poxa, Mateus, eu preciso viver de forma intensa, cara. Eu preciso viver de forma digna aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu preciso viver com excelência, eu preciso ter brio, eu preciso ter grandeza de cumprir com a excelência o propósito que Deus estabeleceu para mim e para você. Então, Paulo ele é muito enfático quando ele diz sobre isso. Olha, eu rogo-vos, eu sou insistente, eu suplico para que vocês sejam excelentes no cumprimento do propósito estabelecido pelo Senhor para vocês. Mas o que é, né, esse propósito que Jesus quer que a gente cumpra, que o Senhor quer que a gente cumpra? O propósito é o que está escrito no versículo 3, olha, com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu quero enfatizar o suportando-vos, que é o que a gente está querendo mostrar aqui. Para suportar, né, a gente precisa de algumas coisas. O que eu preciso ter para poder suportar o meu irmão? Eu preciso ter a humildade, a longanimidade, a mansidão e amor. São essas coisas que me farão, que me ensinarão a suportar verdadeiramente o meu irmão. Mateus, que tipo de suporte é esse? Eu vou ter que suportar ele só de aturar? De ter que conviver com ele? Sim, isso também é suportar. Até porque nós somos um corpo, né? Nós participamos de um corpo. E, claro, eu não penso, eu posso discordar, por exemplo, em algum momento com o que a Joyce pensa. Talvez em algum momento eu discorde com o que o Rafael pensa. Mas a gente não pode deixar de estar junto e suportando um ao outro, até porque nós somos chamados para a unidade. Mas os meus pensamentos podem até não ser unânimes. E é por isso que eu reforço para vocês, aquilo que a gente pensa precisa estar unido à palavra, porque às vezes eu posso pensar algo diferente de você, mas você pode me apresentar à luz da Bíblia o que eu estava pensando em Mateus, você estava errado. Por isso eu digo sempre, vou reforçar sempre isso com vocês, os nossos argumentos precisam ser pautados na palavra. Mas sim, o que Paulo está dizendo assim, olha, suporte uns aos outros em amor, porque eu sei que porque Paulo ele sabia e já tinha identificado que existiriam divergências em linhas de pensamento, em linhas doutrinárias, em linhas, enfim, de tantas outras coisas, mas o propósito maior era estar em unidade com a igreja do Senhor. Só que existe um outro sentido para esse suportar, né? Eu preciso suportar o meu irmão entendendo que eles são preciosos para mim. Nós, como crentes, precisamos de homens e mulheres que tenham paixão pela presença do Senhor, para que nos dias de cansaço a gente saiba para quem a gente pode correr. A trajetória do crente, como está escrito aí, né? A jornada do crente é uma maratona diária que é exigindo um suporte mútuo para ser preservado. Eu preciso suportar o meu irmão nessa trajetória. Eu preciso entender que o evangelho não é um tiro de 10 metros, de 50 metros, de 100 metros, não. É uma longa maratona. E eu preciso ter suporte durante essa maratona para eu concluir com o meu objetivo. Então, por isso que eu digo para você, às vezes a gente está caminhando achando que vai ser tudo muito rápido, quando na realidade não. A nossa cabeça como crente precisa estar muito aberta para entender que é cansativo o caminhar, é desgastante essa grande maratona que a gente vai passar, mas é por isso que Deus estabeleceu pessoas apaixonadas por sua presença, apaixonadas pelo Senhor, que também são apaixonados por vidas por consequência. Sendo assim,
Nós precisamos ser suporte, sustentar o nosso irmão com a nossa oração, sim, mas se for necessário, estender o nosso braço para ele, porque às vezes a gente acha que ser suporte é só eu orar. A oração, ela é super válida, a oração, ela é super necessária, a oração, ela é fundamental para a vida do crente, sim, mas às vezes a gente vai precisar estender um braço, às vezes a gente vai precisar sentar numa mesa e conversar com essa pessoa. Às vezes a gente vai precisar sentar, ouvir, ceder o nosso ombro para essa pessoa, para ela chorar, para fazer o que for. Por quê? Porque ela está no cumprimento do seu propósito. Ela está com seus olhos no Senhor. E sim, cansa e sim desgasta. Então é por isso que Deus quer levantar em nosso meio pessoas para serem suporte. Eu tô com a garganta um pouco ruim ainda, tá, gente? Desculpa aí. Tá, só que, além disso, eu não posso, quando eu me coloco na posição de suporte, eu não posso tratar o meu irmão como alguém que é inferior a mim, né? Eu preciso amar esse meu precioso companheiro de caminhada para que eu possa suportá-lo no seu momento de fragilidade, né? Infelizmente, está sendo perdida uma cultura antiga, né? Porque infelizmente isso já é um pouco antigo, onde homens e mulheres tinham uma fidelidade de caminhada, uma fidelidade de parceria, que se fosse preciso, esses homens, essas mulheres, uns morreriam pelos outros, né? No sentido de gratidão, de honra à vida daquela pessoa que tanto te suportou, que tanto foi suporte durante a sua trajetória. E o que de fato nós temos perdido na igreja, o que de fato nós temos perdido como crentes, o que de fato nós temos perdido como unidade, é um senso chamado lealdade. Cara, a salvação ela pode ser individual, mas eu não posso ser egoísta ao ponto de não suportar o meu irmão em amor, enquanto ele caminha para chegar no mesmo céu que eu. Eu preciso ser leal com o meu irmão em tempo e fora de tempo, sim. Eu preciso estar com ele no momento da sua fragilidade, eu preciso estar com ele no momento das suas dores, eu preciso estar com ele no momento das suas alegrias também. Por quê? Porque isso é ser leal, é eu cumprir um propósito estabelecido entre duas partes, é ser leal, é ser fiel àquilo que eu estou estabelecendo. E o evangelho se trata disso. A salvação, como eu disse para vocês, ela pode ser individual, mas eu não posso ser individualista ao ponto de ignorar, de deixar, de abandonar o meu irmão enquanto ele caminha para chegar no mesmo céu que eu. Eu não posso deixar um soldado que luta para agradar o Senhor de lado. Eu não posso soltar a mão do meu irmão em um seu momento de fragilidade. Não posso permitir ver pessoas que sempre foram referência. Guarda isso na chave do seu coração, amém? Não posso permitir ver pessoas que sempre foram referência sendo esquecidas, porque a fome de poder da geração atual é superior à hombridade em honrar os meus irmãos mais velhos. Foram eles que nos trouxeram até aqui, foram as suas muitas orações, seus dias intensos de devoção que nos fizeram viver o que estamos vivendo hoje. Por isso eu digo para você que durante a caminhada, às vezes a gente vai encontrar pessoas, a gente vai encontrar situações, a gente vai encontrar homens e mulheres que há muito tempo fazem algo em prol do evangelho, mas a gente precisa também ser o suporte para eles. Eles por muito tempo foram suporte para nós, mas hoje nós precisamos suportar a eles. Em que sentido? Em ser o colo que eles precisam, a injeção de ânimo que eles precisam, a oração que eles necessitam. Sim, os crentes velhos não deixaram de ser importantes por conta do seu tempo, aleluia. Eles continuam sendo importantes, eles continuam sendo necessários para o evangelho do Senhor. Por isso eu digo para você, seja leal ao seu irmão, seja leal à sua família cristã, seja leal, cumpra com fidelidade aquilo que o Senhor colocou no seu coração e suporte necessariamente o seu irmão na sua força, com um abraço, com uma oração, seja lá com o que for, seja você realmente aquela pessoa que se posiciona, que se coloca no lugar de dizer assim, olha, eu sei que por muito tempo ele caminhou, que por muito tempo ele fez, mas hoje eu preciso dar suporte para ele. E o que o Paulo está dizendo é o seguinte, né? Dê suporte a quem precisa, né? Envie quem tem saúde. A maior alegria da igreja, cara, por favor, entenda isso.
A maior alegria da igreja é que não vai ter o primeiro a chegar no céu, mas terá uma igreja que vai subir junto. Eu não vou subir sozinho, lindão. Eu não vou subir sozinho, linda. Eu vou subir com você e por isso eu preciso ter a mansidão, a benignidade, o amor, sabe, o companheirismo, a lealdade de entender que nós vamos subir juntos, que nós iremos para o céu juntos e por isso eu preciso te dar suporte e ser suportado também, que é o que nós vamos falar um pouco mais para frente. A gente precisa entender que esse senso de imediatismo, ele é para isso aqui agora, porque nós estamos vivendo, mas para uma realidade cristã, nós temos que entender a eternidade, nós temos que viver de uma forma que nós possamos seguir em verdade, em lealdade, em fidelidade aos nossos irmãos, e eu preciso ser suporte para essas pessoas. Amém? Tá claro isso até aqui? Manda uma mensagem aí se você tiver com alguma dúvida, você me fala aí, tá? Tô tentando ser o mais claro e objetivo possível para isso ficar no seu coração. E eu vou te dar um exemplo. Em Lucas, capítulo 10, versículo 33 ao 35, diz assim: show, Pietra, show, perfeito, glória a Deus. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, aleluia. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Sabe, meu amigo, esse samaritano é a exata expressão de quem Jesus é conosco, e o que Jesus fez com a gente. Enquanto muitos passavam por nós e não davam atenção necessária para as nossas feridas, não davam atenção necessária. Porque ele canta, canta, mas não deu atenção. Ele prega, prega, mas não deu atenção. Ele faz e acontece, mas ele não fez o que o evangelho pediu. Mas um bom samaritano passou sobre aquele lugar e ele viu alguém enfermo, ele viu eu enfermo, ele viu as minhas feridas, ele viu a minha situação, ele viu os meus dias maus e por isso ele parou e disse assim: olha, eu vou. Ele enfaixou, olha, está escrito, isso aqui é lindo demais. Ele enfaixou as feridas, derramando nela vinho e óleo. Ele trouxe não só como posso dizer para você, uma cura física, mas ele também cuidou de mim. Foi além do que eu podia imaginar, foi além do que eu podia esperar. E não só isso, mas ele me colocou num lugar seguro para que eu possa descansar verdadeiramente. Assim é o Senhor conosco. Assim foi quando o Senhor Jesus me encontrou e te encontrou. Foi ele, sabe, que passou por ali, que viu você, que viu eu na situação que estávamos e olhou com seus olhos de amor e misericórdia e disse assim: ei, eu posso tratar as tuas feridas, eu posso sarar as tuas dores, sou eu quem cuido da tua história, e não só cuido da tua história, como já cuido do teu amanhã, já cuido do teu futuro. Então, quero dizer para você, não importa não importa se ninguém está fazendo, não importa se ninguém está cuidando, faça você a diferença, seja você a pessoa que exala o bom perfume de Jesus, seja você que carrega o óleo e que carrega o vinho, que dá suporte necessário para aqueles que estão carecendo de uma palavra, que estão carecendo de uma verdade, que estão carecendo do amor e zelo do Senhor Jesus Cristo. Então, se ninguém faz você. Esse homem estava aí ferido, machucado, era eu e você. E se não fosse esse bom samaritano, como é que nós estaríamos hoje? Se não fosse Jesus passar naquela teu quarto escuro, se não fosse Jesus passar naquele teu momento de dor, se não fosse Jesus te olhar nas tuas feridas, se não fosse Jesus passar, sabe, naquele dia que você pensou em desistir de tudo, se não fosse Jesus para cuidar das minhas e das tuas feridas, se não fosse o sangue de Cristo vertido na cruz, se não fosse Jesus
Jesus, como é que estaríamos hoje? Onde estaríamos hoje? Onde estaria o nosso coração? Onde estaria a nossa vida? Num caixão, em algum outro lugar? Ou nós estaríamos perdidos por aí fora? Mas sim, veio o bom samaritano e passou por ali e disse assim: eu vou suportar você, eu vou te dar suporte, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar das tuas feridas e te darei descanso também. Ah, meu amigo, se não fosse Jesus, meu amigo, deixa eu te deixar muito claro, cara. Deus vai te usar para ser exatamente a pessoa que vai ter que suportar o cara chato, o inconveniente, o ignorante, ou o bonzinho, o extrovertido. Deus vai te levar a esses lugares para suportar, para você ser suporte. Deus vai te levar a ser essa pessoa de referência. Por quê? Porque um dia foi você que era o chato, era você que era o inconveniente, era você que estava doente, e alguém com excelência parou e disse assim: olha, calma, eu tenho um destino, eu tenho um lugar para te mostrar, e esse lugar é a presença do Senhor. Eu posso cuidar de você, eu posso zelar de você, eu posso amar você, eu posso cuidar de você, mas mais do que isso, eu quero manifestar a beleza revelada de Deus. Existe um privilégio muito grande na comunhão, e esse privilégio é a manifestação do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então entenda uma coisa, cara, eu preciso me posicionar, assim como um dia alguém se posicionou para cuidar de mim, eu preciso me posicionar para poder cuidar de alguém também. Eu preciso ser a pessoa que é suporte. Nós que estamos caminhando com Jesus, precisamos ser suportados e também precisamos dar suporte. Aleluia? Vocês estão entendendo isso? Eu quero te fazer uma pergunta: se não fosse Jesus, aonde é que você estaria hoje? O que você estaria fazendo agora? Onde estaria o teu coração? Ou melhor, como estaria o seu coração? Então, eu quero deixar muito claro isso para você. Alguém um dia parou para cuidar de você. Alguém um dia parou para sustentar você. Alguém um dia parou para cuidar das suas feridas. Alguém um dia parou para orar pela sua vida. Alguém um dia insistiu em você. Então, não seja você uma pessoa egoísta ao ponto de não querer retribuir aquilo que um dia alguém parou para fazer contigo. Seja você um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tenha a sensibilidade de perceber aqueles que precisam verdadeiramente serem suportados. Amém? Tá claro isso? Dá bem claro isso? E Mateus, existe uma importância, né, muito grande, cara, em, em zelarmos por isso, né? Existe uma importância no suportarmos. Isso está escrito, deixa eu ver onde está aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 15 ao 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando eu sou o seu suporte, você suporta o outro, nós estamos, consequentemente, nutrindo o corpo de Cristo. Para que o Senhor cresça de forma firme e constante, não dando brecha, para que sermos levados por qualquer vento de doutrina. Cara, isso aqui é muito importante. Tá? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar daqui para frente. Quando eu me permito ser suporte para os meus irmãos, eu permito que eles façam tudo que o Evangelho ordena. Eu permito que eles preguem, eu permito que eles cantem, que eles vivam a plenitude em Cristo. Mas se algo der errado, eu vou poder orar por ele para que ele prossiga na sua caminhada. Sabe, a gente tem um costume de querer sempre estar à frente, de querer sempre estar fazendo algo. Mas a realidade é que Deus levanta homens e mulheres para serem exatamente os bastidores, para serem exatamente as pessoas que estão ali por ali nos bastidores das coisas, para dar esse suporte para aqueles que estão indo e avançando. A gente esquece que nós somos completamente substituíveis e que a gente não ora ou não olha mais para
pensando no amanhã, a gente só quer fazer aquilo que está aqui hoje. Não, cara, não, eu preciso ter a ciência de que o que eu estou fazendo hoje, alguém amanhã vai dar continuidade se o Senhor Jesus Cristo não voltar. Então, um tempo atrás um tempo atrás mesmo, já estou passando aí minha idade. Mas quando eu tinha, sei lá, uns... ainda só para comprar fralda e olhe lá. Mas quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, uns 15, 14 anos, eu orava, falando assim, Senhor, levanta a próxima geração, Senhor, levanta a próxima geração, que o Senhor não nossa nenhuma. Que o Senhor levante a próxima geração, que o Senhor faça algo surpreendente através da próxima geração. Sabe que a gente já é uma realidade, a gente não é mais uma expectativa, a gente já não é mais uma ideia de igreja, não, a gente já é uma realidade. Nós já estamos pregando, nós já estamos anunciando, nós já estamos orando, nós já estamos na linha de frente. Então, assim, eu preciso zelar para que as pessoas vejam Jesus, para que as pessoas vejam Jesus em nós. A gente precisa zelar por isso, cara. A gente precisa ter o zelo de entender que a próxima geração que está vindo, ela já é alguém que precisa ser suportada por nós. E eu, nas minhas orações, eu falava assim para o Senhor, Senhor, que o Senhor me leve a um lugar muito alto, para que a próxima geração, ela me use para ir além do que eu já fui, para que o Senhor me leve a um lugar mais alto, para que a próxima geração consiga subir nas minhas costas e eu ser só um trampolim para elas, onde elas possam ir além daquilo que eu já fui. Então, cara, a gente precisa ter essa ciência de que enquanto alguns estarão lá pregando, cantando e vivendo, vai ter que ter alguém esperando essa pessoa aqui em oração, em jejum, em uma palavra. Eu preciso fazer com que os ministros de hoje, os ministros de amanhã, eles sejam suportados pela minha oração, eles sejam suportados pelo meu amor, e eu preciso estender o meu braço para eles, porque é o que está escrito, cara. Nós somos um corpo que tá bem ajustado, né? É ligado, está escrito aqui no versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação e amor. Ou seja, eu quero ver a igreja do Senhor crescendo, eu preciso também entender o meu momento de ser suporte e preciso suportar e ser suportado, cara. Então, é por isso que a Bíblia diz que alguns foram chamados para serem apóstolos, outros pastores, mestres, evangelistas, profetas. Claro, isso é para que ambos cuidem um dos outros com a finalidade do crescimento e aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Eu preciso entender o meu papel, eu preciso entender o que eu fui chamado para fazer, porque, por exemplo, o apóstolo vai lá, fundamenta a igreja. Amém? Ele fundamentou, foi embora. Ele vai lá, coloca um pastor para cuidar daquelas pessoas. Aí, um exemplo, o evangelista chega, vai lá, começa a pregar, anunciar, começa a alcançar vidas e manda para essa igreja. O pastor continua lá cuidando, né, dessas pessoas que estão chegando. Depois vem um mestre e começa a fundamentar algumas coisas, estabelecer alguns estudos para que aquelas pessoas possam ser suportadas, e daí vai. Então, cada um precisa exercer o seu ministério para que o corpo de Cristo seja engrandecido, para que o Senhor Jesus Cristo seja engrandecido através disso. Eu preciso entender que o aperfeiçoamento e o crescimento da igreja, ele vem por conta da unidade também. Enquanto Cristo e o Espírito Santo fazem um papel de convencer o homem do seu pecado, justiça e juízo, nós precisamos estar aqui para dar um suporte para essas novas pessoas. Vocês estão entendendo isso? Então é por isso que nós temos que andar uns com os outros, pois no dia que alguém se levantar para tentar doutrinar, irmão, pelo amor de Deus, cara, dia que alguém tentar se levantar para doutrinar a igreja com falsos ensinamentos e pensamentos, como está escrito, tá? Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, cara. Está escrito ali, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
Ou seja, aqui nesses versículos está alertando, olha, tomem cuidado, porque chegar um tempo que as pessoas se apostatarão da fé, porque deram ouvidos a espíritos enganadores. E por que essas pessoas deram ouvidos a essas doutrinas de demônios? Por que essas pessoas deram ouvidos a esses homens que falam mentiras e permitiram que suas mentes sejam cauterizadas? O que é que aconteceu para isso ser uma realidade em nós, cara? É porque muito provavelmente nós não estávamos unidos e nem dando suporte uns para os outros. Quando nós estamos unidos, quando nós estamos no mesmo propósito, quando nós estamos no mesmo objetivo, nós olhamos uns para os outros e dizemos assim: toma cuidado com aquilo que estão falando, toma cuidado com o que o fulano disse, com o que o Beltrano disse, com o que o fulano falou. Claro, as pessoas erram, mas a gente precisa sim apontar aquilo que pode virar doutrina na igreja, aquilo que pode virar algo real, algo constante, uma mentira constante dentro da igreja. Ou seja, eu preciso ter cuidado com meu irmão para mostrar para ele, dizer assim: cara, toma cuidado com essa palavra, toma cuidado com aquilo que pode te parecer bonito, mas a realidade é que vai te matar. Então, se eu estou unido, se eu estou no mesmo propósito, se eu entendo que eu tenho que suportar o meu irmão, que eu tenho que dar essa ajuda para ele, eu tenho que entender também que eu preciso defender com unhas e dentes a verdade do evangelho. Então é por isso que nós temos que ter uma galera, nós precisamos estar posicionados em querermos permanecer no fervor da leitura da palavra, na busca pela sã doutrina, para o engrandecimento do nome de Jesus. Eu preciso me preparar para poder um dia te corrigir, e você também ter um dia para me corrigir, porque talvez se a gente se deixar levar de tantas coisas, tantas palavras que estão dizendo, tantas pessoas que estão sendo levantadas pela internet e não pelo Senhor, pessoas que estão sendo levantadas por qualquer palavrinha bonitinha que é pregada, a gente vai morrer. Entende? É bonito demais o que está sendo falado, é lindo demais o que está sendo falado, é fácil demais o que está sendo falado, mas o que é a verdade do Evangelho? A verdade do Evangelho, meu amigo, é que eu preciso entender, que eu preciso cuidar de você, que nós iremos passar por tempos difíceis, que nós iremos passar por tempos de dificuldade, e que sim, nós iremos passar por tudo isso, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, Ele nos acompanhará, Ele estará conosco como um bom amigo. E se faltarem pessoas ao nosso lado, vai ter Jesus, cara. Jesus já é suficiente para os nossos dias. Ainda que faltem pessoas, ainda que falte teu pai, tua mãe, o Senhor Jesus não te deixará. Então eu falo para você, cara, tenha amor pela palavra de Deus, tenha fervor, sabe, na busca pela sã doutrina, para que você não perca os seus olhos do que é o evangelho de fato, para que no dia que alguém vier pregar uma mentira, vier anunciar querer implantar uma doutrina que não é bíblica, você saiba corrigir essa pessoa, dizendo assim: olha, eu até entendo a sua boa vontade, eu até entendo aquilo que você está tentando fazer, só que a palavra do Senhor Jesus não diz isso, a palavra do Senhor não fala sobre isso, sabe? Esses dias eu fui numa igreja e o pastor ele começou a pregar, a falar sobre algumas questões e, cara, ele soltou algumas coisas assim, acho que ele tentou contextualizar algo e fugiu muito, né? Exato, exato, perfeito. Eu vou até falar sobre isso já. A gente tem esse. Aí ele começou a falar tal, e eu cheguei para ele e depois falei: pô, pastor, eu amo e respeito sua vida. Só que, cara, não é aceitável você falar isso, porque a palavra do Senhor diz isso. Porque quando tu fala A, B, C, tu começa a rasgar a palavra. Tu deixa de mão aos outros versículos, então não faz sentido você falar que não condiz com a Bíblia. Ele pediu perdão, tal, sei o quê, foi lá, depois foi com a igreja, pediu perdão para a igreja. Enfim, a gente precisa se levantar dessa forma, cara. A gente precisa entender que a gente precisa, como, deixa eu até levantar a mão, a gente precisa entender que a nossa função na igreja é essa também, né? Que a gente precisa estar pronto, né, para podermos ir contra pessoas nos seus momentos, ir contra pessoas quando elas erram aquilo que não condiz com a Bíblia, né? O que a Petra disse aqui, né? Muitas pessoas não entendem que viver em Cristo é renunciar a si mesmo. Exatamente. Né? A gente, às vezes, quer pregar sobre algo porque acha bonito, porque acha legal,
mas a realidade é que, às vezes, quando a gente prega, a gente não tem que pregar aquilo que eu acho. A gente tem que pregar aquilo que é a verdade. A gente tem que renunciar, abrir mão de desejos, abrir mão de pensamentos, abrir mão de ego, abrir mão de muitas coisas, para vivermos verdadeiramente para Cristo. Porque esse é o propósito do Evangelho. É nós morrermos para o Senhor. É o que a Bíblia diz, é o que o próprio Senhor Jesus diz. Eu preciso aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Então, assim, tenha no seu coração, de verdade, que você precisa ser alguém que se posiciona, sabe, na defesa do evangelho. Há um tempo atrás eu preguei sobre a Ananias e Safira, e ali está falando a respeito de Pedro, né, que ele se levanta e fala assim, olha, por que é que vós mentistes contra o Espírito Santo? Ele se levanta ali para defender, né? Porque a Ananias e Safira eles estavam omitindo uma parte daquilo que era para ser dado, né? Para os na distribuição da igreja. E aí Pedro ele se levanta e fala assim: por que que tu está mentindo contra o Espírito Santo? Vocês estão omitindo isso para quê, né? Então Pedro ele se levantou com muita verdade, não para constranger, não para sei lá, acusar a pessoa, mas para defender o Cristo. Então, assim, cara, eu quero dizer para você, você precisa se levantar como alguém que defende o Senhor. A gente precisa estar firme para podermos verdadeiramente entender, aquilo que o Senhor quer e não permitir com que essas falsas doutrinas elas entrem para dentro da igreja. Amém? Então, diante de distorções da palavra, oramos para nós sermos suporte para aqueles que se desviaram, levando de volta ao caminho de Cristo. Então, há um tempo atrás, eu também tive uma questão onde, e aí é o que eu falo, questão de doutrina, né? Onde as pessoas elas estavam querendo colocar que Deus é amor, então tem que fazer amor com qualquer pessoa, de qualquer jeito, fora de casamento, que não sei o que. Eu falei, cara, olha a insanidade que estava chegando. Então eu cheguei, aí essas pessoas chegaram para mim falar sobre isso, e eu sentei com alguns amigos meus que são homens de Deus, cara. Eu louvo a Deus pelas minhas amizades. Cara, tenho amizades que exalem Jesus, cara. Então, essas pessoas chegaram para mim e falaram sobre isso, a gente começou a orar, e dentro dessa oração, a gente fala assim, Senhor, nos ensina, cara, sabe, a defender a tua palavra, nos ensina a não, né, permitir, cara, que essas coisas cresçam, enfim, a gente foi orando, a gente foi falando sobre esse assunto, e nós falamos assim, Senhor, nós não aceitamos a distorção da tua palavra. Eu lembro muito claro dessa oração dos meninos, e a gente orava nesse sentido. Nós não aceitamos a distorção da tua palavra, rejeitamos toda a rebeldia contra o teu santo e precioso nome. E no final, né, falei para o Senhor assim, né, Senhor, nos ensine a sermos suporte para essas pessoas que estão fazendo essas coisas. Porque a gente quer sanar a questão, mas quer aniquilar aquela questão, mas a gente não pode esquecer que a gente não pode aniquilar as pessoas. A gente não deve fazer isso. Até porque a igreja ela precisa, de fato, apontar um destino para o pecador. A igreja ela precisa, de fato, apontar, né, para o pecado e dizer assim, olha, o pecado é assim, o pecado é assado. A gente não pode aceitar o pecado, cara. Mas nós não podemos abrir mão do pecador. Porque, como nós falamos anteriormente, um dia era eu e você, entende? Um dia foi eu e você. Um dia quem estava do outro lado era eu e você. Enfim, e a gente conversou sobre isso. A gente começou a falar sobre essa questão. E essas pessoas, realmente, a gente sentou com os pastores dela, conversamos e tal, e viram o que realmente estava acontecendo. E pela graça de Deus, essas pessoas ainda, algumas permanecem no Senhor e outras a gente ainda continua cuidando, mesmo que elas estejam afastadas. Enfim, o que eu quero te deixar claro é isso, é que às vezes a gente precisa se colocar em situações, quando a gente quer ser suporte, a gente precisa se colocar em situações que nem sempre são agradáveis a nós, nem sempre são agradáveis aos ouvidos das pessoas, mas a gente precisa ser firme, cara, para nós não permitirmos com que doutrinas, com que falsas profecias, com que palavras como proferidas, né, homens e mulheres se levantem, cara, para distorcer aquilo que já é bem estabelecido.
a nossa função é só preservar a palavra do Senhor. Então, cara, guarda muito isso no seu coração. Nós devemos cuidar uns dos outros, cara, guiando-nos para o destino final. E o destino é Cristo, cara. Sabe? Eu preciso ter paciência. Eu preciso ter longanimidade. Essa frase aqui me pega, tá? É dicção aqui, vai embora. Eu preciso ter paciência, longanimidade e amor, cara. Entende? Eu preciso ter paciência para cuidar dos meus irmãos. Eu preciso ter a graça de Deus para que o Senhor ensine e fale assim: olha, filho, isso aí está errado. Isso aqui não está legal. Isso aqui não está bom para os meus olhos. E, cara, eu preciso então que vocês entendam isso. Que às vezes ser suporte é se colocar em um lugar onde muitas pessoas não se colocam. Porque é difícil, cara. Mas o Senhor quer te preparar para isso. O Senhor, ele quer te preparar para você viver a plenitude disso, sabe? E eu posso te dar um exemplo muito claro a respeito de, de quem pode ser suporte. E sim, eu dou um exemplo para você. O maior exemplo que a gente pode se dar de quem foi suportado é sobre mim e sobre você, né? A gente, um dia, a gente estava do outro lado. Um dia a gente estava passando, jogado aí, como a gente estava falando do samaritano. Um dia a gente foi saqueado, machucado, ferido. Mas realmente alguém com paciência parou para cuidar de você, cara. Se quiser passar aí já para os próximos slides, você realmente tem que entender que um dia a gente, cara, a gente já foi cuidado, entende? Eu oro assim pro Senhor e agradeço a Deus porque, cara, eu lembro dos meus dias maus, sabe? E eu louvo a Deus, cara, que Deus levantou pessoas para cuidar de mim. Eu louvo a Deus porque Deus levantou pessoas nos meus dias de fragilidade para dizer assim: Mateus, eu tô contigo, cara. Entende? Eu louvo a Deus porque Deus levantou pessoas para um dia mostrar e falar assim: Mateus, eu te conheço, cara. Eu sei que você não tá bem, eu sei que você precisa de ajuda. Eu tava pregando já o evangelho, tá? E eu sei que você precisa de suporte, e as pessoas vinham que oravam por mim e tal, assim, que até hoje essas coisas acontecem, e eu vejo o zelo de Deus, cara. Eu vejo o amor do Senhor. Um fato que me marcou muito, né, que eu nunca falei, mas vou expor aqui para vocês. Quando eu estava começando a ministrar o evangelho, a palavra do Senhor, veio uma irmã de Santa Catarina, chamada Irmã Graça. E ela ligou aqui, enfim, não sei como aconteceu, eu sei que acabou entrando em contato com a minha mãe, que conseguiu falar comigo. E ela disse assim: Mateus, eu sei que você até não me conhece, mas o Senhor manda dizer para você que eu vou me levantar como suporte para sua vida, para o seu ministério, que você precisa, você pode contar comigo. Eu falei: cara, sabe, a gente olha para isso e a gente fala: mano, como é que pode a gente ser tão cuidado pelo Senhor, né? Como é que pode a gente ser tão zelado pelo Senhor? Eu quero deixar para você muito claro que você é uma pessoa que precisa suportar, mas que você também precisa de suporte. Amém? A gente fala muito sobre ajudar, mas a gente precisa também ser suportado. Então, saiba o tempo de você também pedir ajuda. Não seja egoísta ao ponto de você fazer tudo sozinho e no final da carreira ter corrido em vão. Aleluia. Tá? Não é válido isso, porque é só fazer, né? A gente aprendeu com Marta e Maria. O serviço em si é super válido, mas tinha uma melhor parte. Então, cara, aprenda a respeitar o teu tempo. Aprenda a respeitar aquilo que o Senhor colocou sobre sua vida. Você tem que sim fazer, pregar, fazer lá, acontecer, blá, blá, blá. Amém, glória a Deus por isso. Mas saiba que você também precisa ser suportado. Amém? Dê suporte para quem tem que dar suporte. Mas quando o calo apertar, saiba chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu preciso ser suportado agora. Levante pessoas para cuidarem da minha vida, do meu ministério. Até porque eu tenho aprendido algo. E aprendi isso com o Randens, que é um dos meus amigos preciosos. Ele falou assim: Mateus, você quer construir um ministério, você quer construir algo fundamentado no Senhor? Cara, ande com pessoas. Ande com pessoas. Crie relacionamentos. Isso é verdade, cara.
Isso é verdade. A gente precisa de pessoas para serem suporte nos nossos momentos maus. Aleluia? Vocês estão entendendo isso? E aqui eu vou fechar com o que está escrito exatamente. Ao suportarmos uns aos outros em amor, nós estamos fortalecendo o corpo de Cristo. E assim nós promovemos a unidade e preservamos a sã doutrina. Que possamos viver em humildade e amor, sendo fiéis, aleluia, sendo fiéis ao chamado de Deus para suportar e edificar uns aos outros em fé. A gente precisa disso aí, cara. A gente precisa entender que mais do que eu querer fazer algo bonito, instagramável, blá, 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 eu preciso entender o meu lugar no corpo de Cristo. Eu sou alguém que precisa nutrir, né? Você é alguém que precisa nutrir, porque a gente precisa estar em unidade. Não tem como a gente viver a plenitude da unidade do corpo de Cristo. Não tem como a gente ver a beleza do Senhor Jesus Cristo sendo revelada sem eu suportar o meu irmão e sem ser suportado. Amém? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Tá claro isso que foi falado? Tá claro de verdade? Manda uma mensagem, abre o áudio, faz o que vocês quiserem aí. Amém? Tá muito claro isso, ficou explícito que é o suportar uns aos outros. Se alguém tiver alguma dúvida, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então, cara, sabe, a gente precisa entender e nunca esquecer, de verdade, nunca se esqueça, que um dia, né, você não foi a pessoa fácil de ser cuidado. Um dia você foi a pessoa difícil de ser cuidado, de ser amado, de ser abraçado. Mas, pela graça do Senhor Jesus Cristo, alguém entrou no meio do caminho. Cara, isso aqui para mim é muito profundo. Tô assim bem extasiado com isso, porque alguém passou no meio do meu caminho. Alguém passou, olhou para mim e viu meus momentos maus e disse assim: eu preciso cuidar de você, cara. Entende? Então, alguém com paciência, com longanimidade e amor e suportou para que eu pudesse fazer isso com outra pessoa. Não seja egoísta ao ponto de você não fazer isso com outras pessoas, amém? Eu quero orar por você. Talvez seja uma oração muito rápida, muito sucinta, mas eu quero fazer isso com você, tá bom? Mas antes de terminar, deixa eu falar para vocês. A gente ainda tem os bloquinhos, né? De nota. Não sei se vocês estão anotando que as aulas estão sendo ministradas, cara. É conteúdo bom demais, cara. Né? Você tá vendo as aulas do Vini, da Lê aí. Caras, é muito bom o conteúdo, cara. Então, a gente tem se preparado bastante para isso. E se você quiser, né, a gente ainda tem alguns caderninhos, caneta. Agora também o pessoal fez uns copinhos personalizados do Bible Immersion. A gente tá muito chique, cara. Para tomar café, para fazer essas coisas. Então, depois eu vou até comprar não, vou trazer uma que eu tenho lá e mostro para vocês. Mas é isso, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, me manda uma mensagem ou no WhatsApp para quem está no grupo do Atos, que eu acho que eu tô lá, acho não, eu tô lá, ou no meu Instagram, tá? É mvinicius com 2 underlines. Se precisar de alguma coisa, vocês podem me chamar. Pode chamar a Letícia, se vocês sentirem mais à vontade, o Vinícius também está à disposição, tá bom? Deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Nós te agradecemos, Jesus, porque assim como o Senhor fala lá em Salmos 60, se não me engano, 66, 20, se não me falha a memória, o Senhor fala que o salmista fala: bendito seja Deus que não desviou de mim e nem não desviou o seu amor de mim. Né? Obrigado, Jesus, pelo seu constante amor por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido zeloso conosco. Jesus, eu te peço obrigado pela vida dos meus irmãos, que um dia eles foram alcançados, Jesus, por um bom samaritano. Alguém chegou para dar suporte para eles.
Eu louvo a Deus, Jesus, pela vida dessa pessoa que se aproximou. Eu louvo a Deus, Jesus, porque alguém se aproximou de mim, estendeu a mão e disse assim: eu vou suportar você. Eu oro, Jesus, para que nessa manhã, nessa semana, a gente possa ser, ou melhor, começar a ser suporte daqueles que carecem de ti. Nos ensina a sermos suporte, mas nos ensina também, Jesus, a sermos suportados. Às vezes a gente tem dificuldade de aprender sobre isso. Então eu te peço, Jesus, que o Senhor nos direcione, Jesus, para o melhor caminho possível, para sermos íntegros, para sermos fiéis, para sermos leais à tua palavra, à tua doutrina, e que isso não se perca no meio do caminho. Nos ensina, Jesus, a ajudarmos uns aos outros, para suportarmos uns aos outros em amor, Jesus. Então nós pedimos, gera em nós amor, gera em nós a verdade do teu evangelho. E que os nossos dias, Jesus, sejam cada vez mais alinhados em Ti, para que nós possamos cuidar uns dos outros com muita verdade, com muita sinceridade e com muito amor, assim como o Senhor fez conosco. É o que nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Tudo certo? Alguma dúvida? Glória a Deus. Glória a Deus. Certo, glória a Deus. Show. Gente, Deus abençoe vocês, tá? Que... Amém, mano. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor Jesus Cristo, poxa, guarde vocês durante a semana e nunca esqueça dessa palavra de hoje, tá bom? Acho que ela é muito válida para os nossos dias. Fechou? Um beijo no seu coração e até a próxima.